Graça e paz, irmãos, mais uma vez estamos nos reunindo para cultuarmos ao Senhor. Neste dia tão especial que é o Dia das Mães, já quero parabenizar todas as mães da Igreja Batista Bortolândia e todas aquelas que nos ouvem aí do outro lado da tela. Não esqueça de estar convidando sempre e passando para frente aí os nossos canais de comunicação para que outras pessoas possam ter acesso as mensagens semanais, toda quarta-feira e todos os domingos. Por enquanto ainda reclusos, né? Pelo menos até o dia 31 de maio, nós temos um decreto que somos impedidos de nos reunir. E colocamos tudo diante do Senhor para que em breve possamos estar juntos. Quero convidar você nesta noite a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículos 13 e 14. Né? Estamos falando de um tema específico, palavras de Jesus. Eu quero falar nessa noite sobre ser como criança, tá? Marcos 10, versículos 13 e 14. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixai vir as minhas crianças, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de culto que prestamos ao Senhor. Aceita a nossa adoração nesta noite, o nosso louvor. Atenda cada solicitação, cada pedido que será feito, cada oração, o Senhor possa atender conforme a tua santa e bendita vontade. Oramos por essa nação, oramos por nossos irmãos, pedimos proteção para aqueles que nos ouvem, livra-nos de todo mal, nos dê uma semana abençoada na tua presença, fala conosco através da tua santa e bendita palavra, visita aqueles que estão enfermos de nossa igreja e demais ouvintes, abençoa, livra das dores, cura se for de acordo com a tua santa e bendita vontade. Queremos agradecer ao Senhor por até a semana que passamos, que o Senhor possa continuar conosco, nos dando sempre orientações para que possamos prosseguir na jornada cristã. Nós oramos e abençoamos essa nação, aqueles que estão à frente do combate a essa epidemia, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, meus queridos. Palavras de Jesus, ser como criança. Enquanto Jesus ensinava em sua casa, algumas pessoas traziam crianças para que ele pudesse tocá-las. Porém, os seus discípulos as impediam. Quando Jesus percebeu tal cena, ficou indignado com eles e disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Ora, o que Jesus queria mostrar aos seus seguidores? Me parece razoável dizer que ele queria mostrar que o reino de Deus, no reino de Deus só se entra pessoas com as mesmas qualidades e virtudes de uma criança. Nesse sentido, então, quais seriam essas qualidades e virtudes para sermos como crianças? É aí que nós vamos começar então a entender qual era essa analogia, essa comparação que Jesus fez entre o reino de Deus, as crianças que iriam para o reino, a semelhança da nossa carreira e vida cristã. Eu quero destacar nessa noite então qualidades e virtudes para sermos como crianças e herdarmos o reino dos céus. Primeiro ponto, o versículo que nós estamos aqui frisando é exatamente o versículo 14. Essas são as palavras de Jesus. Portanto, a primeira virtude que nós podemos encontrar nesse contexto e nessa história bíblica contada por Jesus é que primeiro estamos sempre prontos a aprender. Uma criança está sempre pronta a aprender. É o primeiro passo para herdarmos o reino dos céus. Primeira virtude, a primeira qualidade para herdarmos o reino do céu é estarmos sempre prontos a aprender, como uma criança sempre está disposta a isto.
No contexto judaico, é considerado criança até uns 11 anos de idade. A partir dos 12 já é considerado uma pessoa capaz. Este é o período onde a formação do caráter da criança é moldado. Mas também é o tempo onde o aprendizado é a coisa mais importante da vida deles. Uma criança judia passava parte da sua vida dedicando-se ao estudo da Torá. Era um período de grande alegria. O aprendizado era como um parque de diversões. Essas crianças estavam sempre prontas a aprender. Aí está uma semelhança que devemos copiar. O insensato, então, se recusa a aprender, porque se considera sábio. A partir do momento que ela tem esse conceito de si, mostra que não é capaz e não diz o que realmente ela é, ou o que diz ser. As suas palavras e atitudes e ações revelam sua verdadeira imagem que se recusa a enxergar. Nós não podemos ser insensatos. Os que desejam entrar no reino de Deus devem sempre estar dispostos a aprender. É isso. Deve ser uma marca em nós. O desejo de sempre estar aprendendo. Uma criança é assim. Por isso que Jesus nos compara como crianças para entrarmos no reino. Aprender como uma criança é dedicar-se ao aprendizado. É estar então pronto a ouvir um conselho sábio. É desejar crescer espiritualmente. É estar sempre pronto a aprender. A primeira comparação aqui é muito clara, quando Jesus diz que o reino do céu é composto de pessoas que são como crianças. Porque a criança sempre está disposta a aprender. Aliás, desde pequeno, ela não faz outra coisa senão tentar aprender alguma coisa para se desenvolver. A carreira cristã é a mesma coisa. Jesus está dizendo que se nós desejamos entrar no seu reino, é preciso que tenhamos a mente e o coração voltado ao aprendizado. E assim nós estaremos dando passos largos a entrarmos no reino de Deus. A segunda qualidade e virtude para sermos como crianças e termos esse direito de entrar no reino é sermos verdadeiros e transparentes. Que coisa importante. E segundo ponto que eu quero destacar para os irmãos nessa noite. Se tem um ser humano mais verdadeiro, é uma criança. Eles não pensam antes de responder. Eles respondem verdadeiramente. O que é e o que foi, foi. As crianças são sinceras e não agem com propósitos malignos. Não escondem situações que até podem prejudicá-las, pois são inocentes e verdadeiras. Assim deveríamos ser. Só assim herdaremos o reino de Deus. A verdade deve ser dita, mesmo que isso venha a nos prejudicar. Sermos verdadeiros e transparentes já é também um sinal de que herdaremos o reino dos céus. Não podemos ser omissos com uma verdade. Uma das coisas mais belas numa criança é a sua transparência. Elas são como vidros polidos que, quando estão limpos, nem percebemos que estão diante de nós, podendo até causar acidentes. Certa vez, um homem foi entrar numa
agência bancária em um dia bem ensolarado e as portas de vidro estavam fechadas. Mas pela transparência, ele nem percebeu que havia ali um vidro e infelizmente um acidente aconteceu. As crianças que herdarão o reino de Deus, segundo o próprio Jesus, trazendo essa informação tão importante para os seus ouvintes, são aquelas que são verdadeiras e transparentes. Se nós desejamos entrar no reino de Deus, nós precisamos ser como crianças, verdadeiras e transparentes. Há uma grande lição aqui para nós nas palavras de Jesus. Ser como criança, segundo Jesus, e que nós devemos imitar para que possamos alcançar o reino dos céus, é sermos verdadeiras e transparentes. É um grande desafio para nós, porque muitas vezes agimos totalmente fora deste modelo que Jesus estabeleceu. É maravilhoso quando você pode presenciar ou vivenciar aquela cena. As pessoas traziam crianças para que Jesus pudesse tocá-las, abençoá-las. E quando elas são impedidas, então, Jesus se irrita com a situação. Jesus então diz: não impeça essas crianças de chegar até mim, porque elas são verdadeiras, elas são transparentes. E é a partir daí que vocês então poderão alcançar, imitando, sendo semelhantes a essas crianças, sem maldade, sem nenhuma má intenção. Ser como criança é ser verdadeira. Nós devemos ser verdadeiros cristãos, transparente em nossas coisas e em nossos negócios, transparente em tudo aquilo que nós vamos fazer. Ser como criança é o ideal para alcançarmos o reino de Deus. Será que nós temos buscado isso? Será que nós temos caminhado por esses caminhos que o Jesus ensina que devemos seguir? E nesse contexto aqui, ser como crianças, sem maldade, sendo verdadeiras e transparentes, é aqui a segunda lição para nós nesse tempo. Para que nós possamos estar conscientes de que o reino de Deus será composto de pessoas semelhantes a crianças, ou às crianças, com verdadeiro caráter de ser, com transparência, com todo essa veracidade no modo de ser e de agir. Agora nós vamos então ao nosso terceiro ponto importante para a nossa edificação. Qualidades e virtudes para sermos como crianças, sermos inocentes e puros de coração. Parece que essa era uma outra intenção de Jesus quando nos compara a entrada do reino do céu a sermos como crianças, sermos inocentes e puros de coração. Não há maldade consciente numa criança. Elas cometem erros, mas sem ter a noção dos fatos. A solução para nós é não errarmos conscientemente, pois seremos cobrados de tais atos. Uma criança erra porque não tem consciência de que está cometendo tal erro. Mas nós já temos a perfeita noção das coisas que são boas e ruins. Ninguém poderá diante de Deus dizer que são inculpáveis. Uma criança é tão inocente
que se você mandá-la colocar o dedo numa tomada, ela colocará. Mas nós não somos. E só seremos contados como inocentes quando sermos justificados por Deus por meio de Jesus Cristo. Ser como criança é de fato um desejo do coração de Deus, de Jesus, para encontrarmos Ele lá na eternidade no seu reino. Por isso que ele faz essa comparação. Ele mostra as qualidades de uma criança, as virtudes de uma criança, e diz então para aquelas pessoas que estavam impedindo essas crianças de chegar até Jesus, de que elas não entrariam no reino se não se tornassem como crianças. Não há dolo numa criança, pois seu coração é puro como uma água cristalina, direto da fonte. Assim, meus queridos, devemos ser. A virtude de uma criança é ter o coração puro e inculpável diante de Deus. Se queremos entrar no reino de Deus, devemos ser como eles são, como essas crianças são. Jesus então faz essa comparação tão importante para nós, se desejamos entrar no seu reino, no reino dos céus. Ser como criança é ser inocente e puro de coração. Sermos justificados pelo Senhor e buscar uma vida inteira correndo atrás de uma vida digna e santa diante do Senhor. Quarto ponto que nós podemos destacar nesta noite: qualidades e virtudes para sermos como criança, é sermos dependentes do Pai. Jesus está dizendo exatamente isso quando se refere às crianças e a questão do herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Sermos dependentes como elas são do Pai. Toda criança é dependente dos pais, ou alguém que seja responsáveis por elas. Elas são limitadas e precisam sempre de alguém mais experiente para orientá-las. Se um bebê, por exemplo, se um bebê for deixado à própria sorte, esse bebê morrerá. Se uma criança não for alimentada por alguém, ficará doente e em seguida morrerá, porque ela depende sempre de alguém para estar fazendo algo por ela. Se o responsável não cuidar da sua saúde, dando-lhe um remédio, ela vai adoecer e provavelmente morrerá. Olha como ela é dependente de alguém. Jesus diz, aqueles homens, seus discípulos, que estavam impedindo das crianças chegarem até Jesus, dizendo, olha, se vocês não forem como elas, vocês não herdarão o reino dos céus. Ou seja, ele está dizendo que elas deveriam ser, nós, aliás, como eles, deveríamos ser dependentes do Senhor. Se uma mãe ou um pai não acordá-la para ir à escola, ela perderá a aula todos os dias. Se não arrumá-la para ir à escola, ela irá com a roupa de dormir para a escola. Elas são completamente dependentes do pai, da mãe, do responsável. O que Jesus está dizendo é que nós devemos ser completamente dependentes do Senhor. E assim herdaremos o reino de Deus. As crianças não são capazes de viverem autônomas, sozinhas. Em suma, meus queridos irmãos, toda criança depende de um responsável, seja pai, mãe ou uma outra pessoa, para conduzi-la no caminho. Elas são completamente dependentes de alguém. Assim devemos ser também. Como crentes, sermos completamente dependentes do Senhor.
Essa é a comparação feita uma criança que vai herdar o reino dos céus, e nós queremos também herdar o reino dos céus, então nós deveremos ser completamente dependentes do Pai. Somente teremos o direito de entrar no reino de Deus se nós nos colocarmos na total dependência de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Não há como chegar, e não há como chegar mesmo à presença de Deus, no seu trono, sem que nos coloquemos na sua dependência, na dependência plena, total do nosso Pai eterno. Essas são as palavras de Jesus, que deve tocar o nosso coração e mudar a nossa maneira de ser. Portanto, meus queridos, nós chegamos a conclusões objetivas dessa noite. Se nós queremos herdar o reino de Deus, devemos nos tornar como criança. De que maneira nós fazemos isso segundo o texto de Jesus, segundo a mente e a explicação de Jesus aos seus discípulos, aos seus ouvintes? Primeiro, meus queridos, aprendendo sempre as coisas do reino. Não nos cansemos de aprender as coisas do reino. Como a criança deseja aprender, que nós sejamos como tais crianças, que desejam ardentemente, em todo momento, aprender alguma coisa, desde a tenra idade. Segundo, de que maneira então nós devemos ser como crianças? Sendo verdadeiros e transparentes. Ora, meus irmãos, nós devemos ser como carta aberta e lida por todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Ser verdadeiro é ser sincero em todos os momentos. Ser transparente é colocar sempre à mesa as situações. Terceiro, sendo inocentes e puros de coração. Inocentes no sentido de sermos justificados pelo Senhor. E buscar sempre a santificação, a pureza de coração, a pureza do alto céu, a pureza de vida. Quarto, sendo dependentes de Deus. Não podemos nos esquecer que nós devemos ser sempre dependentes de Deus. Ele é a nossa força. É Ele que nos dá condições de vida. É Ele que nos dá o ar para respirar. É Ele que nos dá condições de trabalho. É Ele que nos dá saúde. É Ele que nos dá tudo o que necessitamos. Por isso, nós devemos ser como crianças, que são completamente dependentes dos seus pais ou de alguém responsável para continuar vivendo. E que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender que para alcançarmos o reino de Deus, para podermos entrar pelas portas eternas do céu, nós temos que ser como crianças, que querem aprender, que são verdadeiras, que são puras, que são completamente dependentes do Senhor. Que Ele nos abençoe nessa noite, que você possa ser edificado por essa palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer por essa palavra tão maravilhosa que nos chama a atenção a sermos como crianças, com o coração tão puro e nobre diante do Senhor, na total dependência do Senhor. Abençoe as nossas vidas nesta noite. Nos dê uma semana abençoada. Visita cada lar neste momento, tanto de nossos irmãos da Igreja Batista Bortolândia, quanto os demais ouvintes nessa noite. Visita cada coração e trata cada um conforme a tua santa e bendita vontade. Tira a angústia de nós. Tira tudo aquilo que impede a nossa paz interior.
e que o Senhor possa habitar em nossa vida. Nos dê uma semana abençoada, uma semana onde o Senhor estará sempre presente conosco. Livra-nos de todo mal, supre as nossas necessidades físicas e espirituais e nos conduz durante essa semana às águas tranquilas. Nós agradecemos por tudo, que o Senhor possa estar abençoando essa nação, o Senhor possa estar sarando essa nação, esteja com os nossos governantes, esteja com aqueles que estão doentes, com os idosos, cuida de nós. E que a tua graça seja sobre a nossa vida ao longo desta semana. Nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Eu quero dar alguns avisos importantes para você. Estamos no começo do mês, hoje é dia 10, e as contas não param de chegar. Eu gostaria de convidar você, que é membro da Igreja Batista Bortolândia, a dar a sua contribuição. É nesses momentos de dificuldade que nós, mais ainda, temos que zelar pela Igreja do Senhor Jesus, para que possamos arcar com as despesas que nós já assumimos, compromissos que temos que pagar. E eu peço a você, meu querido irmão, que possa fazer o seu depósito bancário na nossa conta da Igreja Batista Bortolândia, que passa sempre ao final aqui, para que você possa fazer esse depósito do seu dízimo, da tua oferta. E se você não é membro da Igreja Batista Bortolândia, tem o número da conta, faça o depósito, Deus irá te abençoar muito mais do que já tem abençoado. Que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor, que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre sua família, sobre sua casa e sobre essa semana. Deus te abençoe.